Olá, seja muito bem-vindo à jornada 9 Passos para Ser um Top Vendedor. Segunda edição. Para quem não me conhece, eu sou Silvio Vicente, especialista em vendas de impacto e criei esse evento para poder te ajudar como vendedor a ter uma performance maravilhosa e poder dobrar o seu faturamento. Quando eu idealizei esse evento, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta de realizar um evento online, 100% gratuito, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu não conheço? Será que eu vou ser muito julgado? E aí, o que me deu forças para poder compartilhar esse conhecimento que eu construí através da experiência no campo de batalhas foi a vontade de ajudar pessoas que de repente podem estar passando por desafios que eu passei lá atrás quando eu comecei e até no meio da jornada. Então eu espero que você goste desse evento e que você possa sair de certa forma transformado. Vamos lá? Antes de iniciar, eu quero saber, vocês que estão aqui comigo, aqui no chat, de onde que vocês falam? Eu tô falando de Florianópolis. Ó, pessoal aqui, Recife, São Paulo, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, Natal. Ó, tem uma galera aqui, hein? Bom, como eu sei que o tempo de vocês é precioso e vale din-din e ouro. Vamos seguir aqui então. Quem é Silvio Vicente? Eu sei que algumas pessoas me conhecem. Algumas pessoas que estão aqui presentes, eu já vi aqui algumas carinhas familiares, me conhecem, mas tem também pessoas que nunca me viram aqui nesse evento. E o Silvio, ele é várias coisas, tá? Mas vamos começar de onde que eu venho. Hoje eu moro em Florianópolis, né? Já fazem aí 8 anos. Mas eu sou natural de Pernambuco, da cidade de Escada. Eu tenho 34 anos. Sou formado em marketing digital e pós-graduando gestão empresarial e responsabilidade social. Escritor e coautor do livro Decisões que Transformam Negócios, um livro que eu fiquei muito feliz de poder participar dele como coautor. Ficou lindo, lindo, lindo. Em agosto desse ano, faz, né, um ano desse lançamento. Tá muito incrível esse livro. Não é porque eu faço parte dessa obra, mas tá uma obra linda, tá uma obra assim rica de detalhes, de ensinamentos. E eu tenho certeza que você vai adorar se você aderir também. Eu sou especialista em vendas de impacto, como eu falei para vocês, né? E sou criador do método 9 Passos para Ser um Top Vendedor. Ó, só para vocês entenderem, minha voz não é assim sempre não, tá? Eu tô resfriado, então a voz está um pouquinho estranha. Mas eu espero que vocês todos aí compreendam tudo que eu tô falando aqui, ok? Vamos seguir então? Tudo tem uma história, né? E como tudo começou para mim? Eu nem sempre fui tudo isso que eu compartilhei com vocês, né, no slide anterior, né? Então, como tudo começou para mim? Antes de ser reconhecido, eu já fui só mais um vendedor lutando ali, né, para pagar as contas. E eu comecei a minha carreira com 18 anos ali em Porto de Galinhas como promotor de marketing em um resort. Eu trabalhava interno e externo, né, era com escala. Então, onde me colocavam, eu ia lá e dava o gás e conseguia ter resultado. Então, trabalhando nesse resort, eu fui estudar turismo,
né? Mas aí eu tive um problema com a questão da logística, então eu tive que abrir mão de uma das minhas ocupações e aí eu tive que abrir mão do estudo naquele momento, né? Me doeu muito, confesso. Mas eu segui aí nas vendas e aí após 8 anos eu realizei um dos meus sonhos, que foi fazer um intercâmbio na Irlanda para aprender inglês, conhecer outros países, o que agregou muito na minha vida, me deixou muito mais rico, né, de conhecimento. E quando eu voltei para o Brasil, eu continuei a trabalhar, né, com vendas de impacto em resorts renomados no país. Ganhava bem, eu confesso para vocês aqui, mas ainda não era um top vendedor, não sentia que eu era uau, maravilhoso, sabe? A grande virada, ela veio quando eu percebi que não basta vender bem, é preciso vender de forma estratégica e consistente também. Foi aí que eu decidi estudar e criar um método para alcançar, né, resultados melhores, mais expressivos. E aí, com uma simples folha de sulfite, eu lembro muito bem, eu falei, eu vou começar a escrever tudo que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com venda. E aí eu comecei a anotar tudo ali, ó. E aí depois de anos testando e refinando, nasceu o método, né? 9 passos para ser um top vendedor. Sabe o que aconteceu? Vocês estão lendo aí, né? Eu fiz essa colinha aí para me ajudar porque é muita coisa na cabeça. Eu me tornei um dos melhores vendedores do Brasil. É. Teve mês que eu faturei, acredite se quiser, 20 mil reais. Algo que muita gente não acredita que é possível trabalhando com vendas no Brasil. E eu quero te dizer que chegou a sua vez. Eu vou compartilhar esse método com você. E eu acredito que você vai ficar muito feliz, tá? Para você não achar que é balela, esse aqui sou eu em 2019, quando eu me tornei top vendedor, né? E esse sou eu aí, né? Tava mais cheinho, tava meio loiro, recebendo aí o troféu com as premiações. E nesse momento eu tava tão feliz, mas ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava muito pensativo. Cara, eu cheguei num nível diferente na minha vida. E aí eu tive a ideia de ajudar, sabe? Eu falei, cara, eu posso fazer mais. Foi aí que eu comecei a pensar sobre isso. Eu posso ajudar pessoas que, assim como eu, não sabia nada sobre vendas e hoje tem essa oportunidade de aprender com alguém que esteve ali muitos anos no campo de batalha, que cometeu diversos erros, mas que hoje pode ajudar pessoas a não cometerem. Então, eu fiz uma pesquisa, né, antes de iniciar o evento, e na pesquisa eu descobri que vocês têm alguns problemas com a questão de despertar desejo e urgência no processo da venda. E aí eu criei uma aula voltada para resolver esse problema. O objetivo dessa aula é ensinar vocês a fazer o cliente desejar antes de perguntar preço, sentir que precisa decidir, agir sem pressão. Imagina, ninguém gosta de agir com pressão, né? Então, você conseguir tudo isso aqui, ó, você transforma o seu trabalho com mais leveza. E o cliente também percebe, né? Porque a venda, quando ela é forte, ela não acontece na insistência, ela acontece na condução. Então, quando você se torna um top vendedor, você se torna também um bom condutor, né? Mas vamos lá.
A verdade é que poucos entendem. Vamos falar sobre isso? O cliente raramente compra por lógica. Como assim, Silvio? Ele compra por quê? Deseja, sente, imagina, teme perder. E o vendedor que domina isso, domina o jogo. Não tem para onde correr. Quando você faz o cliente desejar, sentir, imaginar e temer a perda, você ganha, você consegue vender para ele. Obviamente, de forma natural, com verdade e algo que realmente resolva o problema dele, né? O que ele precisa. Mas o que é desejo? O que é desejo na venda? Desejo é fazer o cliente imaginar a experiência antes de viver. Quem concorda comigo? Todo mundo. Pois é. Aqui tem um exemplo ruim, ó. Vamos falar de viagens, que eu amo viajar. Então, vou trazer exemplos aqui para vocês sobre viagens. Temos uma viagem para a África do Sul. Isso informa, mas não desperta nada. Só informa. Um exemplo forte. Imagina viver um safari de perto, conhecer paisagens únicas e voltar dessa viagem com uma nova versão de si mesma. Agora existe o quê? Emoção. Isso faz você mudar de nível. Isso faz você vender. E aí tem uma regra de ouro, né? O cliente, ele compra aquilo que consegue sentir antes. Não é simplesmente com o preço que você vai conseguir vender. É com aquilo que ele consegue sentir antes. Nunca esqueça isso. E como despertar desejo? Faça o cliente se imaginar vivendo a transformação que ele deseja. Pare de explicar, comece a transportar. Um exemplo errado aqui, ó. O hotel é bonito. Um exemplo certo. Imagina acordar com aquela vista e perceber que você finalmente teve coragem de viver isso. Isso faz o quê? Ativa a emoção. É o que você precisa para fazer a venda acontecer na hora. Isso desperta urgência. Então, venda transformação, não produto. Ninguém quer consultoria, viagem, mentoria. Eu vendo mentoria, mas ninguém quer comprar mentoria. As pessoas querem o quê? Confiança, status, liberdade, experiência, transformação. É isso que elas querem. Ah, mas eu posso vender mentoria e falar de confiança? Sim. Eu posso vender mentoria e falar de status? Sim. Eu posso vender mentoria e falar de liberdade? Sim. Entende? Exemplo. Isso não é só uma viagem. É a experiência de voltar diferente. Então você sempre trabalha com impacto. Você sempre argumenta, comunica, de forma que o cliente ele pare e reflita. Poxa, esse profissional não é apenas mais um vendedor. Ele sabe o que ele está falando. E aí, esse cliente começa a confiar muito mais em você. Porque você está mostrando além do que ele está acostumado a ver. O que é urgência de verdade? Urgência não é pressão, tá? Eu conheci e inclusive eu fui um vendedor na minha jornada que pressionei alguns clientes, tive problemas com isso, de insatisfação, de reclamações.
Isso não é legal. Isso não é bom para o seu profissional, isso não é bom para nada, não é positivo. Né? Então, o erro do vendedor comum, né? Antes de falar do erro do vendedor comum, urgência é mostrar que a oportunidade não vai esperar para sempre. Simplesmente isso. A oportunidade ela não vai durar para sempre, né? E qual um dos principais erros ou alguns, né, dos vendedores comuns? Inventa a escassez, pressiona, força a decisão, né? Tudo isso aqui eu já fiz, viu? Eu tenho lugar de fala porque trabalhando com vendas há quase 18 anos, eu cometi todos esses erros que eu falei aqui. Isso gera o quê? Resistência da parte do cliente. O cliente ele se fecha quando ele percebe isso. Agora, e um top vendedor? O que um top vendedor faz? Ele mostra movimento, procura, limite real, consequência de esperar. Tudo isso o top vendedor faz. Mas como gerar urgência sem parecer desesperado, Silvio? Para tudo tem uma solução, viu? Vou te mostrar aqui como que você vai fazer isso também. Então, como gerar urgência sem parecer desesperado? Vamos lá. Estou me olhando aqui em várias telas, como sempre. Então, tem aqui algumas técnicas, tá? Técnica 1. Escassez real. Estamos nas últimas vagas. Técnica 2. Tempo. O grupo fecha em breve. Técnica 3. Movimento social. Muitas mulheres já garantiram a vaga porque sabem que esse roteiro é exclusivo. Então, quando você consegue utilizar essas técnicas reais, o cérebro da cliente entende o quê? Se outras pessoas estão indo, talvez eu esteja ficando para trás. É isso que o cérebro dela imagina, pensa nesse momento, né? A técnica do medo da perda. Essa técnica também é muito boa, tá? O ser humano odeia perder oportunidades. Essa é uma realidade, né? Ele odeia perder oportunidades mais do que ganhar. Só para vocês terem uma noção. E eu pesquisei para poder trazer isso aqui para vocês, tá? Exemplo. Daqui a alguns meses, você pode estar vendo outras pessoas viverem isso. Ou pode ser você vivendo. Percebe? Você traz um futuro para o momento presente. Daqui a alguns meses, você pode estar vendo outras pessoas viverem isso. Ou pode ser você vivendo. Forte, né? Pois é. A gente tem o poder de fazer as pessoas imaginarem cenários. Nunca se esqueça. Isso cria impacto emocional, né? Naturalmente. A combinação que mais vende. Você faz ideia de qual é a combinação que mais vende? Vocês fazem ideia? Fala aqui no chat. Quero ver se vocês estão comigo mesmo. Também. Ó, isso aí. Isso aí. Desejo mais urgência é igual a decisão. Anota, para não esquecer. Desejo mais urgência é igual a decisão. E aqui tem uma fórmula prática que eu trouxe para vocês. Crie visão. Por exemplo, imagina viver isso.
Segundo, gere emoção. Você merece viver algo assim. Terceiro, mostre limite. Mas as vagas estão acabando. Quarto, direcione. Me chama agora. A gente sabe que a venda, ela migrou já faz um bom tempo para o virtual, né? O digital. Tem muitos vendedores que trabalham home office também. Então, lembrando que a jornada é tanto para vendas online como vendas presenciais, tá? Porque o que eu estou falando aqui dá para você adaptar e utilizar no campo físico e no campo virtual ali também, ok? Agora o erro que mata vendas. Sabe quais são? Tem alguns, né? Vou falar aqui, ó. Quando o vendedor fala demais, fala rápido demais, fala sem emoção, tudo isso, todos esses são erros que matam a venda. Infelizmente ou felizmente, é a pura realidade, viu? Informação sem emoção não vende. É mais do mesmo. E o que me faz também lembrar que hoje em dia, com o acesso à informação com tanta facilidade que os nossos clientes possuem, você precisa ser o vendedor, não um vendedor. E o vendedor é um top vendedor. Pensa nisso. Mas para você lidar com as situações do campo de batalha, você precisa estar preparado. Para você estar preparado, você precisa estudar. Tanto com base, né, no conhecimento, por exemplo, que eu estou passando aqui para você, como também como o cliente pensa. Você tem que imaginar, né, como esse cliente pensa para eu poder lidar aí com ele nessa situação, nesse momento. O cliente se pergunta muitas vezes: isso é para mim? Será que isso é para mim? Vai valer a pena? Se eu comprar esse serviço, esse produto, vai valer a pena? Vou me arrepender se perder essa oportunidade? Será? Sua comunicação ela precisa responder todas essas perguntas. É simples. E é um excelente exercício. Falando em exercício, eu trouxe aqui um exercício prático para vocês, tá? Onde vocês vão pegar o produto, o serviço de vocês e vão responder essas perguntas aqui. Não necessariamente agora, não precisa, porque nós temos algumas coisas ainda para falar, ainda hoje. E as perguntas são: o que faz alguém desejar isso? O que faz alguém desejar isso? Segunda pergunta: o que a pessoa perde se esperar? Como gerar emoção sem exagero? Que transformação isso entrega? São perguntas maravilhosas, né? Mas para você ser um top vendedor, é necessário dominar os 9 passos do processo de vendas. Não simplesmente resolver o problema de urgência, né, e desejo. É você dominar os 9 passos do processo de vendas. Ai, Silvio, mas que
passos são esses? Vou mostrar para vocês agora. Recepção, quebra-gelo, aquecimento, marketing pessoal, apresentação do produto, encaixe do produto, emoção, comparação, preços versus valor e fechamento. Para você ser um top vendedor, você tem que dominar todos os passos. E esse é o método que transformou a minha vida e pode transformar a sua também, viu? Mas infelizmente, eu não consigo ensinar tudo sobre esse método em apenas uma aula. Essa é a parte ruim. Mas pensando nisso, se você quer dominar esses 9 passos e faturar alto, eu tenho uma oportunidade única para você. Fazer parte do meu programa de mentoria 9 passos para ser um top vendedor. Silvio, mas o que eu vou ter na sua mentoria? O que você vai ter? 10 encontros individuais, ao vivo, 9 aulas com conteúdo prático e estratégico, mais um encontro exclusivo para tirar suas dúvidas. Perdão. Aulas semanais de 2 horas pelo Zoom. 2 meses e meio de imersão total no mundo das vendas. Acesso à comunidade Top Vendedores para networking. Suporte via WhatsApp. Grupo exclusivo no WhatsApp. E, para fechar com chave de ouro, um e-book desse livro aqui, ó. Decisões que transformam negócios. Fazendo parte, obviamente, do programa de mentoria, você vai ter tudo isso. Aí eu te pergunto, tá bom ou você gostaria de mais alguma coisa? A gente sempre quer mais, né? Fala sério. Pensando nisso, os 10 primeiros inscritos na mentoria vai levar um exemplar desse aqui, ó, físico. E ainda com dedicatória. Tá lindo esse livro, né? Muito lindo. Eu sou apaixonado por ele. Só para os 10 primeiros, tá? Infelizmente eu não consigo enviar para todos, mas os 10 primeiros eu envio com muito amor, com muita vontade de impactar ainda mais a vida de vocês de forma positiva. Então é isso. E quanto vale? Vamos falar de dinheiro agora. Quanto vale? Tem o preço normal, né? A oportunidade e a garantia inédita. A gente sabe que hoje em dia um preço normal de uma mentoria varia entre 5 mil a 10 mil reais. Na oportunidade, fica por apenas R$ 997 reais e que pode ser dividido em até 12 vezes. Deixa eu ver aqui de cabeça quanto que vai dar mais ou menos. 12 vezes 997 dividido por 12 vai dar 80 e pouco. 80 e uns quebradinhos, mais ou menos. Aí eu te pergunto, o que você faz com 80 reais por mês? Hoje aqui, morando em Florianópolis, é o preço de uma pizza grande, é 80 reais. Duas, é uma pizza grande. Falando porque eu gosto de pizza. Embora eu esteja de dieta, né? Voltei para minha dieta há pouco tempo. Eu gosto muito de pizza, de massas, comida italiana, enfim. Vamos voltar para o foco aqui. É o preço de uma pizza, né? Mas pode ser de repente um jantar mais simples, um almoço num shopping, enfim. Silvio, mas e se eu fizer a tua mentoria e não agregar, não der certo para mim? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila,
que também tem uma garantia inédita. Se você fizer, né, todas as aulas, aplicar tudo que eu vou ensinar e não tiver resultado, com certeza eu vou devolver 50% do seu investimento. Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão imaginar, por que não 100%? Porque existem custos, né? Para a gente ter um produto aí rodando em uma plataforma, um gateway de pagamento, como a Hotmart ou qualquer outra plataforma, a gente precisa pagar, né? Sinceramente, e até para ser mais seguro para nós e também para os clientes. E custo com tudo, né? Campanhas, tem todo o bastidor para esse evento acontecer. Então, 50%, né, é devolvido. Mas eu, da experiência que eu tenho com os meus alunos, não tem como você não se transformar. Tá fora de cogitação. Fora de cogitação. Essa transformação não acontecer. Porque só depende de você. Se você quiser aprender, quiser realmente me ouvir para ser transformado, você vai ser um top vendedor e dobrar o seu faturamento no mínimo. Agora é com você. Sabe por que eu faço isso? Tem muita gente que pergunta, né? Por que ele faz isso? Porque tá barato, não tá caro não. Tá bem barato do preço de mercado. Só para você entender, tá? Trabalhar com vendas me deu experiência, né, de criar coisas como um evento, um método, escrever um livro, me proporcionou viagens incríveis, uma condição financeira melhor. Eu também trabalho, né, eu tenho fontes de ganhos. Então, trabalhar com mentoria hoje não é de onde vem o meu sustento. Eu faço isso porque eu amo, eu gosto realmente de ajudar pessoas. Só que para eu ajudar pessoas, eu preciso ceder o meu tempo e aí eu preciso cobrar um valor. Por isso que eu estou cobrando apenas esse valor aí, tá? Tá bem abaixo. Essa é a grande realidade. Você tem uma opção, não só uma. Você tem duas. Não só duas, você tem três opções. Vamos falar da primeira? Primeira é você ignorar esse conhecimento e continuar no mesmo lugar, como muitos vendedores fazem. A segunda opção é você tentar aprender só, assim como eu fiz, mas demora um tempo, tá? Demora aí alguns anos para você dominar todas essas técnicas, todo o passo a passo do processo de vendas. E corre o risco de perder tempo e dinheiro também, né? Tem essa possibilidade. E a terceira opção aí é dar o próximo passo para mudar a sua vida, participando da minha mentoria, que você não vai perder nada com toda certeza. Até falando eu falei do valor dividido, mas se você paga à vista os R$ 997, tá até, dependendo do produto que você comercializa, é uma comissão. Então, assim, não é muita coisa não, também não, né? Vamos prosseguir aqui. O que fazer agora, Silvio? O que fazer para fazer parte dessa mentoria? Você vai clicar no link de inscrição, né, que eu vou deixar aqui na descrição do evento, no YouTube, onde esse vídeo estiver, e você vai garantir a sua vaga. Lembrando que os 10 primeiros recebem o livro físico, não só o e-book, ok? Te vejo no primeiro passo da jornada, então, que é fazendo a mentoria comigo. Beleza? Para finalizar com vocês, a jornada 9 passos para ser um top vendedor segunda edição. Eu quero deixar uma mensagem aqui, ó. O cliente, ele não decide quando entende tudo, não. Ele decide quando sente.
E o top vendedor sabe exatamente como despertar isso. Façam de todas as formas por onde o cliente sentir o seu serviço, o seu produto. E você vai vender muito mais. Gratidão a todos presentes na jornada, tá? Que Deus abençoe a nossa jornada com muita saúde e sabedoria. Vou deixar aqui também os contatos, o WhatsApp, Instagram, o e-mail, caso vocês queiram enviar alguma mensagem para mim, tirar algumas dúvidas, tá tudo aí, beleza? Fiquem com Deus e te vejo do outro lado, hein? Tchau, tchau.